Graça e paz, amados. Aqui estamos para nossa reflexão de hoje e vamos refletir no Salmo segundo. Vamos ler o Salmo para que a gente possa pensar aqui a respeito dele, né? Por que se amontinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem: façamos em pedaço as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. De seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoar deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza. Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrantarás com vara de ferro e despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com temor, beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Queridos, esse salmo, particularmente, a gente precisa olhar para ele da maneira, como que eu posso dizer, da maneira certa, né? Tem a maneira certa de olhar para esse salmo? Sim. Primeiro, extraindo aqui o que que o salmo fala, né? A gente entende o aspecto, né, trazido nesse salmo, quando fala assim: os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaço as suas correntes e lancemos de nós a sua algema. Quer dizer, que esses reis da terra pensa que pode contra o ungido do Senhor. Nesse contexto, o rei Davi, ele pode estar fazendo aquela leitura em relação ao que se passava naquela circunstância. Por quê? Deus escolheu Davi. Davi era um ungido de Deus. Então, Deus estabeleceu ele. No entanto, Davi percebe esse movimento naquele sentido, né, dos reis que se estabelecia, né, talvez nos territórios vizinhos ou nos territórios, né, que fazia parte ali da geografia que ele conhecia, e ele entende a crueldade desses reis de não compreender a soberania do Deus que estabeleceu Davi. Ou seja, de uma maneira muito clara, o Deus de Davi não é o Deus desses reis. Porém, Davi está se posicionando, dizendo que o Deus dele é o Deus criador de todas as coisas, né? E que por isso, por ele ser esse Deus criador de todas as coisas, a vontade dele há de prevalecer. E diante dessa soberania, certamente, esse Deus que ele serve ri daqueles que se opõem aos seus desígnios, aos seus caminhos, aos seus preceitos e aquilo que ele fundamentou e estabeleceu como pilares no mundo espiritual. E aí, o que que a gente pode, a leitura, o ponto de vista correto? Você fala assim, Dani, o trono de Davi já se foi, então, né? Porque Davi já morreu. A gente tem o livro de Salmo, a gente sabe que a história de Davi é muito linda, mas Davi já morreu. Pois é. Mas o paralelo que a gente encontra dentro da Bíblia é que o trono de Cristo é uma extensão do trono de Davi. Por quê? Porque Cristo veio dentro da linhagem de Davi. Só que, diferente do reinado de Davi, o reinado de Jesus Cristo é um reinado eterno. E aí, dentro dessa perspectiva, o que a gente observa é que aquela concepção que Davi teve em relação aos reis da terra, de não reconhecer o Deus que ele servia e de não atribuir ao Senhor a soberania, né, como esse Deus criador, diante de, né, muitos outros deuses com letra minúscula, isso ainda é verdade. Isso ainda é assim, né?
Então a gente vê que os príncipes desse mundo, a regência desse mundo, de uma maneira predominante, né, esses reis têm o mesmo comportamento. Eles não se prostram, não se dobram e certamente não reconhecem essa deidade de Jesus Cristo, muito menos esse trono eterno, né? E o que a palavra traz em relação a isso? Que aqueles homens, como ele coloca aqui, né? O Senhor ri deles, porque é sobre o que eles premeditam, sobre o que eles planejam, sobre o que eles arquitetam, sobre, né, talvez o falso sentimento de poder projetar reinos, né, nesse plano. Só que a gente sabe, pela palavra de Deus, que esse plano é passageiro. Lá no capítulo, agora 21, 22 de Apocalipse, acho que é 21, deixa eu abrir aqui, a gente encontra que esses céus, o primeiro céu, que é o céu atmosférico, a gente gravou um vídeo aí sobre o primeiro céu, assista lá para que você... Isso mesmo, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado e o mar já não existe. Capítulo 21 de Apocalipse, que fala da Nova Jerusalém, que fala da introdução desse reinado de Cristo. Então, esse é o trono, é o reinado que está estabelecido, é o reinado real e é ele que vai prevalecer. E aí, todos, né, que de alguma maneira se opõem a isso por não compreender a dimensão, né, e o quanto que essa extensão é real e, digamos, transcende daquilo que até então se conhece, vão, né, vão perecer, né, vão perecer. E aí a gente encontra o salmista, né, convidando esses reis a um caminho de prudência. Ele chega a falar assim, aceitem, né, quando ele coloca lá, né, seja prudente, né, adore o Senhor, tenha temor, coloque ele no lugar que é dele, né? Quando ele faz esse caminho de retomada, quando ele chama a atenção, né, de que os olhos do Senhor está atento a tudo que se passa, ele está dizendo, olha, se você soubesse quem é esse Deus que rege todas as coisas, que criou todas as coisas e que tem o governo perpétuo do seu trono, né? Desse reinado, né, que não vai passar, que não é um reinado passageiro, vocês teriam mais temor desse Deus. E aí, amados, quando a gente para pensar nesse contexto do Salmo 2, né, o que a gente pode extrair aqui como reflexão para a nossa vida cotidiana, já que parece ser um conhecimento que Deus nos dá e que parece que está distante de nós. Afinal, ele está falando para esses impérios, né? Para esses reinados, para essas pessoas que têm, né, digamos, ou detêm um controle um pouco maior em relação ao reinado, né, ao poder, né, ao governo, alguma coisa. O que essa palavra nos fala? Essa palavra nos mostra que, assim como foi naquele tempo em que esse, né, salmo foi concebido, não mudou muita coisa, né? A regência desse mundo é uma regência, né, pautada por homens que, de uma maneira predominante, eles não conhecem esse Deus criador de todas as coisas. E se ouviu falar, desconsideraram totalmente, né? E aí, o que que acontece? Essa posição, né, essa posição, como a gente viu, né, se amontinam as nações e os povos, tramam em vão, quer dizer, é esse movimento até que existe de tirar, né, esse lugar de reino, né, agora a gente, né, pensando no reino eterno de Cristo. Então, nós estamos, na verdade, sujeito a esse ambiente onde o tempo todo seremos, né, instigados, perseguidos e expelidos, digamos, de alguma maneira, né, para se distanciar cada vez mais desse reino. Porque a órbita, né, a regência desses tronos que se estabelece de uma maneira passageira aqui na Terra é uma regência diferente daquela regência do trono eterno de Cristo, entendeu? Então aí a gente vê aqui que essa conspiração, né, contra a palavra, essa conspiração contra a vida espiritual, ela ainda é real, ela ainda existe
E enquanto a igreja estiver na terra, enquanto nós, como né, cristãos, estivermos na terra, a gente vai estar passível a, a esse movimento de ser, digamos, esmagados, né, de duas maneiras. Seja por uma perseguição direta, exterminadora, né, como a gente vê registro em vários países, né, que são totalmente anticristãos, né, pessoas que né, defende regimes políticos que não aceita e que é difícil, né? Tem perseguição, tem morte. Eu, né, tem um livro que depois, agora eu não lembro, né? Acho que é, eu não lembro o nome do livro, né, o nome da autora, mas né, ela traz essa síntese do que acontece, né, nesses países que eles, né, os missionários costumam classificar como países de fronteiras fechadas, né? O que acontece ali, né? Acontece perseguição, acontece eles são suprimidos, né, e impedidos literalmente de, né, manifestar a fé. Se eles, né, declarar a fé, eles são, né, sujeitos aí à prisão, à morte, porque realmente não pode, né? São países que creem em outros deuses e tem outra maneira de enxergar e eles simplesmente não querem que a fronteira esteja aberta para esse Cristo e para os seus princípios e para os seus ensinamentos. Isso é real, isso existe. Na América, né, na América que eu falo, América, o continente americano, a gente ainda está no lucro, porque a gente ainda consegue, né, falar sobre Cristo. A gente consegue, é, a gente consegue se posicionar, a gente consegue, né, publicamente dizer eu sirvo esse Deus e, e não, né, não há, digamos, essa perseguição expressa, né? Porém, até onde a gente sabe, essa perseguição também, ela se vem, né? Ela tem um caráter não tão expresso, né? Que é essas tentativas de mesclagem, né, da palavra de Deus com outras coisas, que isso aí também, né, tem parte de uma influência, talvez, de alguma agenda, né? Que tem essa infiltração indireta, né? Que, né, coloca ali os sofismas, né, que vai distanciando as pessoas da verdadeira essência do evangelho, e isso vai tirando, esfriando, porque quando a gente sai da palavra de Deus para abraçar outras coisas, né, que o mundo vai, né, suplantando dentro da igreja, dentro das pessoas, aí aquela coisa, né, adulterada, ela não faz bem para o nosso organismo espiritual, né? Quando a gente pega lá os primeiros capítulos de Apocalipse, a gente encontra as 7 eras da igreja, uma delas é a era de Laodiceia, a gente vê isso claramente. Deus chega a dizer, porque você não é fria nem quente, você é morna, isso embrulha o meu estômago. Porque tudo que é morno embrulha o estômago, é vomitado, entende? E aí essa falta dessa saúde espiritual também é um sinal, porque às vezes o inimigo não vai tentar de uma maneira direta, mas ele vai tentar de uma maneira indireta, né? Provocar esse mal-estar, essa enfermidade espiritual no corpo espiritual, na igreja de Cristo, né? Então, assim, tudo isso faz parte, porque nós estamos no mundo. Jesus fala, né? É, no mundo tereis aflições, então tenha bom ânimo, porque eu venci. E essa é a nossa esperança, saber que apesar da circunstância, apesar da dificuldade, apesar da grande confusão, apesar de algo assim, né, que a gente sente, né, que não é favorável para a fé, que não é favorável, né, para viver na plenitude aquilo que é os pilares do reino de Cristo, a gente ter noção que Deus nos sustenta, Ele nos guarda e Ele sempre vai estar encontrando a maneira de alcançar aqueles que Ele escolheu e que escolheu a Ele, né? Porque Jesus mesmo fala, das minhas mãos ninguém os arrebatará. Então, essa é a nossa esperança, que mesmo em meio a todas as contradições, toda perseguição e toda tentativa maligna de tirar a verdade da nossa vida, a verdade ela vai prevalecer porque Cristo nos sustenta. Ele sustenta a nossa fé e nos livra aí de toda confusão, de toda mentira. E aqui, né, para a gente encerrar, a gente encontra uma passagem muito forte, porque lá no versículo 8, né, do Salmo 2, a gente vê: Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Aqui a gente está falando desse, né, predomínio do reino de Cristo.
Quer dizer, Jesus mesmo disse, né, que a palavra seria pregada a toda a terra e que, né, como ele fez a promessa para Abraão, né, que seria uma multidão, né, tão inumerável quanto as estrelas do céu. Então essa palavra ela tem essa capacidade de impactar milhares e milhares e milhares. Eu não sei até, né, onde que isso vai chegar, mas eu fico feliz de alguma maneira que através, né, do que eu estou falando aqui para você, se você tem conexão, né, com o Evangelho, maravilha, você já está alcançado. Se é a primeira vez, isso está chegando até você e aonde você está me escutando. E é aquela coisa, né? Se você entende isso, que você é essa herança, você certamente também vai transferir isso como herança, e isso sempre vai ter essa proporção. Então, quer dizer, como ele coloca na palavra dele, né? Quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Vaso de barro é algo muito frágil. Então, o que Deus está dizendo é: diante da minha magnitude, diante da minha soberania, diante do meu grande poder, quem é esses reis, né, que se dizem poderosos para paralisar uma obra grandiosa, eterna que eu comecei? Vocês não são ninguém, né? Nas minhas mãos vocês não passam de vaso de barro. Isso nos conforta por saber que é esse Deus que está guardando os seus filhos nessa terra. Então, que essa palavra fortaleça a sua vida espiritual e que, independente da circunstância, independente da situação, que você saiba que você está sustentada por um Deus grandioso que cuida, que guarda, que protege e que sustenta a igreja dele. E essa igreja, essa marcha espiritual da igreja, ela vai prosseguir, ela vai avançar. E o que está no nosso alcance é confiar nesse Deus que nos sustenta e a cada dia viver uma vida equilibrada, buscando essa saúde espiritual, a plenitude de Cristo para a nossa vida e buscando esse fortalecimento, ser nutrido no Senhor, ter as nossas lamparinas cheias de azeite e viver uma vida plena e abundante. E o restante, aquilo que a gente não pode controlar, que não se torne preocupação nem motivo de ansiedade, mas que você possa descansar nos braços do grande eu sou, que está observando esse todo, toda essa conjuntura, e faça a sua parte, e ele vai te ajudar. Então, amados, tenha uma semana abençoada. Se você está gostando dessas reflexões, se está edificando a sua vida, você já sabe, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilha, comente e o Buscando a Direção de Deus, a gente fica por aqui e amanhã a gente volta com mais uma reflexão para fortalecer a nossa fé aqui, tá bom? Graça e paz. Até lá!